Desde que o Pentágono autorizou as nações que possuem os caças F-16 a enviá-los a Kiev como apoio militar contra as forças russas, a Polônia abriu seu território para treinar pilotos ucranianos. Um processo cogitado para durar em média 14 meses, mas encurtado em alguns casos quando se tratar de pilotos mais experientes. Quase uma dúzia de países europeus que se comprometeram na última semana a treinar pilotos ucranianos ainda está esperando que os Estados Unidos aprovem formalmente o programa antes que a instrução dos caças F-16 americanos possa começar de fato. Uma coalizão de 11 nações liderada pela Dinamarca e Holanda concordou formalmente em treinar ucranianos para pilotar F-16 e potencialmente outros caças na cúpula da OTAN em Vilnius, na Lituânia, entre 10 e 12 de julho. Funcionários europeus disseram que esperam iniciar o programa em agosto na Dinamarca e um centro de treinamento também será instalado na Romênia. Embora a Polônia tenha se envolvido no processo de treinamento, o envio de caças do país para a guerra não era uma realidade tão próxima. Era o que eu acreditava particularmente, e darei uma breve explicação para isso. Em janeiro de 2020, a Polônia concluiu seu programa de aquisição de caças F-35 com a assinatura de uma carta de oferta e aceitação com o governo dos Estados Unidos para 32 caças F-35A Conventional Takeoff and Landing, com um planejamento de entregas iniciais começando para o próximo ano de 2024 e com previsão de entrega definitiva a partir de 2026. Antes disso, a Polônia se restringia exclusivamente suas operações aéreas e defesas aéreas com Sukhoi Su-22, Mikoy MiG-29 e F-16CD na versão Block 52. Por isso que pretende, em curto e médio prazo, substituí-los pelos jatos de quinta geração de fabricação americana, F-35A. Imaginar sem seus caças de superioridade aérea 4.5 geração como o F-16, a defesa aérea polonesa estaria comprometida no flanco oriental contra ameaças a média distância e por isso se desfazer do F-16 sem a presença atualmente de F-35 seria uma cartada errada. Observadas as situações da importância dos 48 caças F-16 para a Polônia, as autoridades polonesas anteriormente negaram veementemente a possibilidade de transferir os caças para as forças armadas da Ucrânia. Ao mesmo tempo, Varsóvia referiu-se à falta de aeronaves em sua própria aviação ou indicou que não havia assunto para tais conversas. Antes de receber os F-35A, o envio dos F-16 para Kiev era impensável. No entanto, como disse o vice-ministro da Defesa, Marcinho Ziepa, em entrevista à WNET, a Polônia está pronta para atender aos pedidos do regime de Kiev para o fornecimento de F-16. Mas com uma série de condições. Não pode ser que apenas a Polônia apoie a Ucrânia. Se você precisa de seu próprio exemplo, a Polônia está pronta para fornecê-lo. A Polônia também está pronta para desempenhar um papel de liderança nesta área, mas não será a única. Segundo o ministro, anteriormente Varsóvia já havia tomado a iniciativa de fornecer armas. A Polônia foi a primeira a transferir os blindados Leopard 2. Isso não podemos esquecer, como parte de uma extensa coalizão internacional, ou seja, ocidental. Outros potenciais fornecedores de F-16 incluem a Dinamarca e a Holanda em primeiro lugar, pois eles substituem essas aeronaves em versões mais antigas, embora atualizadas, do F-16AM e BM e pelos modernos F-35A. Está gostando de nossas análises e geopolíticas e militares? Continue nos apoiando, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhuma informação com altos detalhes. É visível que as autoridades americanas não estão transmitindo um senso de urgência para nações europeias enviarem os caças de superioridade aérea. Um alto funcionário do Pentágono, o diretor de operações do Estado-Maior Conjunto, o tenente-general Douglas Sims, disse recentemente que a situação nas linhas de frente na Ucrânia atualmente não é ideal para o uso de F-16. Ainda não há decisões oficiais para a transferência do F-16 para a Ucrânia. Espera-se que, se o centro de treinamento, presumivelmente na Romênia, for lançado em agosto ou setembro, os caças, após obter a aprovação dos Estados Unidos, poderão começar a operar no espaço aéreo ucraniano
em março do próximo ano. Um dos motivos do temor americano está na capacidade de defesa aérea no campo de conflito, e o número de F-16 que seria fornecido pode não ser perfeito para o que está acontecendo na contraofensiva atual. Mas à medida que o futuro mude, isso certamente ditará como isso será empregado. O caça multifuncional desenvolvido para a Polônia está equipado com um sistema de sinalização montado no capacete, usado para direcionar munições guiadas com precisão e mísseis fora da mira, bem como para aumentar a consciência situacional do piloto. A aeronave foi projetada para ser totalmente interoperável com as missões da OTAN e da União Europeia, e dentro do cenário ucraniano seria adequado para linkar com os sistemas já presentes do Ocidente. Apesar de não sabermos qual a data precisa para a chegada do F-35 no próximo ano na Polônia, se o mesmo número de F-35 chegar nas mãos polonesas, em referência ao mesmo número de saída dos F-16, talvez a estratégia da Polônia seja assertiva neste momento. Os F-16 podem operar com uma diversidade de armamentos para diversas funções. Isso inclui 2 bombas de 2.000 libras, 2 mísseis AIM-9, 2 AIM-120 e 2 tanques externos de combustível de 2.400 libras. Como destacado, a Polônia foi a primeira a fornecer blindados de combate Leopard 2, bem como foi a primeira, junto com a Eslováquia, a entregar 27 caças MiG-29 da era soviética para complementar a frota atual da Ucrânia. Mas nenhum jato de design ocidental foi doado até o momento. A Polônia deu à Ucrânia 14 MiG-29 e disse que dará mais. Ter 48 caças F-16 significa ter um quadro robusto de defesa aérea, mas necessário para resguardar o flanco oriente. O presidente polonês reiterou que a Polônia tem muito poucos jatos F-16 para poder dar algum para a Ucrânia neste momento. Mas, como havia dito, se o mesmo número chegar também de F-35 e no mesmo momento da saída do F-16, isso é plausível. De toda forma, a Ucrânia pode receber os caças ocidentais no futuro próximo advindos de nações europeias, como a Holanda, que possui 24 F-16 em operação até meados de 2024, quando serão substituídos por F-35. E a Dinamarca disse em fevereiro que estava aberta à ideia de enviar alguns de seus 30 F-16 em operação. Contudo, uma alternativa ao F-16 poderia ser o jato de combate JS Gripen, produzido pelo fabricante sueco de defesa Saab, que é visto como uma alternativa mais econômica ao F-16. Atualmente, a aeronave é operada pela Suécia e alguns outros países como África do Sul e Brasil. Acredita-se que a Suécia opera 71 caças Gripen C monoposto e 23 caças Gripen D biposto. Com a já sinalizada adesão da Suécia na OTAN, o processo de transferência do Gripen sueco pode se tornar mais realista. Receba nossas informações e análises em tempo real diretamente em nosso grupo no Telegram, pelo link na descrição do vídeo, e siga o canal no Twitter e no Instagram pelo @AraMilitarOff.